Olá! Os países responsáveis pela vacina da Covid estão sendo pressionados pela liberação da licença compulsória ou quebra de patente do imunizante. Esse caminho foi sugerido para atender principalmente os países mais pobres e vem ganhando destaque desde que a OMS defendeu essa possibilidade e, mais recentemente, o presidente americano Joe Biden também defendeu essa possibilidade. A OMC foi outro órgão importante que sinalizou favorável a essa alternativa. Para debater o tema, recebo no Alesp Cidadania de hoje o advogado especializado em marcas e patentes, Ricardo Nunes. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, Melissa. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Recebo também a diretora executiva de uma empresa de marcas e patentes, Márcia Araújo da Silva. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Mel. Esse é um tema que a gente tem muito ainda para entender sobre ele. Como eu estava falando para vocês em off, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente teve um debate de um projeto que autorizava aí a compra de vacinas pela iniciativa privada. E dentro desse debate, em meio aos debates, né, mais de 6 horas que a gente teve de debate, acho que bem mais de 6 horas, os deputados trataram desse assunto da quebra de patente de vacina. A deputada Mônica Seixas, do PSOL, foi a primeira a falar sobre isso. E aí eu queria começar com o doutor Ricardo para dizer o que significa esse termo quebra de patente e se é correto a gente usar esse termo, falar em quebra de patente. Eu sei que há um outro termo técnico que vocês gostam de usar, pode usá-lo se o senhor quiser. Perfeito, Mel. Obrigado pela pergunta. O termo correto seria licença compulsória. Esse é o termo que é utilizado em tratados internacionais e também pela legislação brasileira. Propriedade intelectual é um tema que é altamente regulado por tratados internacionais. Isso inclui o tratado que criou a OMC. A partir das rodadas de Uruguai, o Tratado de Marrakech, a formação da OMC, um dos anexos do Tratado da OMC é o Acordo TRIPS, que busca trazer estándares mínimos de proteção à propriedade intelectual e prevê a hipótese de licenciamento compulsório em hipóteses muito particulares, muito específicas. E o tratado traz um regramento muito próprio, muito específico, com o devido processo legal, respeito também aos direitos dos titulares de patentes, das empresas que desenvolvem tecnologias. Isso é previsto em tratados internacionais. E a legislação brasileira, em especial a LPI, a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 1996, traz também esse regramento. Então, na lei, a gente costuma ver a expressão licenciamento compulsório, que é algo que muitas vezes na mídia aparece como quebra de patente. Naturalmente, o que está sendo discutido agora na OMC não é exatamente o licenciamento compulsório dessas patentes, porque isso a gente já tem previsão em tratados internacionais e na legislação brasileira. O que se busca agora talvez seja dar um passo além, seria simplesmente suspender o respeito aos direitos de propriedade intelectual de uma série de empresas que investem em desenvolvimento de novas tecnologias com fins específicos à luz da pandemia do Covid-19. Márcia, a gente sabe que a questão da quebra de patente, eu vou usar esse termo quebra de patente, doutor, peço licença, porque é o termo mais popular e aí as pessoas conseguem identificar de uma maneira mais clara do que nós estamos falando. Quando a gente está falando da quebra de patente, a gente sabe que existem muitas variáveis aí envolvidas, até porque foi feito um investimento ali por um consórcio internacional para que as vacinas chegassem as vacinas ao braço das pessoas, um investimento muito alto de inteligência, de tecnologia e de uma série de fatores. Eu queria, você como uma pessoa que trabalha nesse segmento, já é o seu trabalho, essa questão da patente, como é que vocês veem essa questão, essa possibilidade dentro do mercado e o que isso, de repente, pode implicar para o Brasil, caso o Brasil não siga, vamos falar assim, não siga os protocolos aí internacionais da quebra de patente, na regulamentação aí internacional? Então, Mel, hoje o momento que tanto o Brasil quanto outros países estão passando em relação à pandemia da Covid-19, nós temos aí um estado de emergência para o mundo, né?
que o maior é salvar vidas. E a gente tem dois mundos ali para a gente estar separando. O mundo empresarial, que são das farmacêuticas, das empresas que fazem pesquisas, que fazem ali os seus investimentos para desenvolvimento de medicação, para cura de doenças, e que tem ali os seus direitos inerentes àquilo que eles estão desenvolvendo de inovação, de tecnologia para o país. E a gente olha para o lado humano, né, das pessoas, das vidas, logo a gente quer que todo mundo seja atingido o quanto antes com as vacinas, e ficar no momento burocrático de manter o monopólio do desenvolvimento dessas pesquisas, das vacinas, certamente retarda o atendimento de toda a população. Então, nós temos dois mundos ali. Um atendimento emergencial para atender a sociedade e o outro, o empresarial. E a gente sabe, o doutor Ricardo também, como colega, ele vai certamente entender aqui o meu ponto de vista, mas a quebra de patente hoje, para o momento que nós estamos vivendo, ele é essencial. Isso não quer dizer que a gente está falando de que o direito da farmacêutica, que faz as suas pesquisas, que investe, ela não tem o seu direito ao monopólio à exploração, que é o que eles têm regularmente. Inclusive com várias discussões, inclusive de extensão, de proteção, pelo período que demora-se para uma análise de patente. Então, olhando-se para o cenário mundial, entre o mercado internacional e o mercado nacional, a gente ter essa liberação desses produtos, ele é hoje um motivo de salvar vidas, de empresários conseguir trabalhar, da sociedade conseguir se locomover para os seus trabalhos, gerar economia, e eles terem, num segundo momento, uma restauração desse seu direito. Mas que, nesse momento, eu acho que a gente tem que unir forças, seja o mercado interno, seja o público, mas a gente precisa se unir num número maior para que a gente possa atingir. O governo não libera para que as empresas privadas adquiram o produto. Isso talvez já tivesse resolvido muitas soluções, trouxesse muitas soluções para a gente. Talvez as empresas hoje elas estivessem sobrevivendo muito melhor do que como a gente está vivendo hoje. Um dia trabalha, no outro dia fecha, um dia trabalha, no outro dia fecha, e fica aquela insegurança muito grande. Então, eu entendo que o Brasil ele precisa, sim, participar e a gente evoluir nesse momento. Acho que a Márcia fez uma observação muito importante aqui nesse momento, que esse é um estado de exceção. Não é um processo normal de fato de patente. Não se trata aqui de tirar o direito efetivamente do laboratório, mas de contribuir para que países mais pobres tenham também essa possibilidade de fazer essa imunização rápida, até para que a gente não crie novas cepas. A gente está num processo aí contra o relógio para que a gente consiga combater o vírus rapidamente. Então, quando a gente fala aí de quebra de patente, me parece que, inclusive, foi isso que o presidente americano falou quando defendeu essa possibilidade. Claro que o discurso dele ganha uma força gigantesca. Doutor, eu queria que o senhor falasse, nesse caso da quebra de patente de uma medicação ou vacina, tem um tempo de duração específica? Quanto tempo dura esse licenciamento compulsório? A gente aqui no Brasil já teve outros medicamentos nesse processo, e aí eu queria saber como pode ser aplicado aí nesse caso. Perfeito, Mel. Se eu puder só fazer aqui um breve comentário, que eu acho que é importante termos todos em mente que o nosso objetivo é um só. Salvar vidas, fazer com que a economia possa girar. Então, o objetivo é o mesmo. Pode haver uma discussão sobre a melhor maneira de chegar lá. Eu acho que nessa discussão sobre quebra de patente, a gente acaba perdendo de vista algo que é muito importante. O tempo médio para pesquisa e desenvolvimento de uma nova vacina, ele era estimado em algo em torno de 15 anos. Até a pandemia do Covid-19,
a vacina que ficou pronta mais rapidamente foi uma vacina que demorou 4 anos para ser desenvolvida. Há cerca de 7, 8 meses atrás, um artigo no New York Times apontou que se a gente não fizesse algo muito especial, se um milagre não acontecesse, no tempo normal a gente teria uma vacina para o Covid-19 em 2033. Então é algo que demanda muitos investimentos, muito tempo, muita pesquisa. E 7 meses depois da publicação desse artigo no New York Times, a gente passou a ter não apenas uma, mas múltiplas alternativas para seguir adiante com a vacinação. E muitas dessas empresas que desenvolveram essas vacinas, elas inclusive assinaram compromissos de comercializar esses produtos, pelo menos durante a duração da pandemia, a preço de custo. Então a gente vê, por exemplo, na internet, o governo brasileiro conseguiu adquirir vacinas da AstraZeneca, por exemplo, a preços bastante módicos. Estamos falando de 3, 4, 5 dólares por dose, algo muito fora do que normalmente seria praticado numa situação que não fosse emergencial. Agora, o que acontece é que se trata de uma pandemia. Então, de repente, 7 bilhões de pessoas precisam se vacinar. E o mundo não está pronto para fabricar vacinas nessa quantidade e nessa velocidade que a gente deseja. Então, eu concordo que a gente precisa ter como foco absoluto salvar vidas, ter certeza que a economia pode voltar a girar normalmente. O que eu questiono é se o sistema de patentes tem alguma coisa a ver com isso. Quase todas as empresas estão tendo uma dificuldade enorme de conseguir insumos para a fabricação dessas vacinas, insumos muito básicos, materiais primários. Por quê? Porque todo mundo quer fabricar a vacina ao mesmo tempo e não há meios para fazer isso. Poucas empresas, inclusive, têm a tecnologia necessária para a fabricação dessas vacinas. Não é à toa que o Butantan, por exemplo, precisa receber insumos, princípio ativo fabricado fora do país, para conseguir transformar isso em doses de vacinas que vão ser, então, aplicadas em cidadãos brasileiros. A mesma coisa a Fiocruz recebe esses insumos e aí, então, finaliza a produção da vacina. E eu acho que o sistema de propriedade intelectual e soluções consensuais são um caminho para que a gente possa maximizar a produção dessas vacinas. Por exemplo, escrevi recentemente um artigo a respeito desse tema, essa ideia de repente, suspender os direitos de propriedade intelectual daquelas tecnologias relacionadas às vacinas, até com um título provocativo, chamei de curandeirismo jurídico, porque penso que, para cada problema complexo, a gente busca uma solução simples que nem sempre vai trazer algum benefício. Eu mencionei que a Fiocruz estava buscando fazer um acordo de transferência de tecnologia que permitisse que a Fiocruz fabricasse em território brasileiro os insumos necessários para a produção dessa vacina. Isso, de fato, aconteceu. A Fiocruz fez um acordo com a AstraZeneca, que já foi assinado, já foi anunciado, e agora, acho que a partir de outubro, a gente já vai tomar vacinas aqui no Brasil com insumo fabricado pela própria Fiocruz. Pouquíssimas empresas têm condições tecnológicas de fazer isso, salvo numa situação de transferência de tecnologia para as empresas que desenvolveram esses produtos. Então, é claro que a gente pode discutir licenciamento compulsório, ele tem previsão em tratados internacionais. A licença compulsória ela pode ser concedida por uma série de motivos, inclusive numa situação de emergência nacional ou de interesse público. Quando esse é o caso, a licença dura pelo prazo que perdurar essa situação de emergência nacional ou de interesse público, que pode ter motivado a concessão dessa licença compulsória. Muito bem, doutor, muito boa observação. E a gente até dá para estender aí que a gente tem esse período de emergência, que a gente precisa de uma solução rápida para a imunização mais completa, mas haverá, a gente não pode deixar de dizer, uma outra etapa. A gente não sabe, por exemplo, se ano que vem a população não vai ter que ser toda imunizada novamente, e no outro ano e no outro ano. Então, quer dizer, são casos e casos ao longo do processo que a gente vai tentando entender o que está acontecendo e ajustando tanto a legislação quanto as possibilidades aí dentro dos laboratórios.
Márcia, a gente já, na verdade, sobre essa liberação compulsória, a gente já teve um exemplo em meio à pandemia, que foi dos respiradores. Digamos assim que algumas universidades disponibilizaram aí a receita do bolo para que outras pessoas pudessem fazer os respiradores também, pudéssemos atender essa demanda gigantesca de pessoas que precisavam desse equipamento. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Nesse caso, esse respirador, por exemplo, ele vai ser também utilizado no dia a dia do hospital depois. Como é que funciona como é que é no caso de vocês da patente? Depois que passa esse período emergencial, você vê uma possibilidade disso ser cobrado ou não? Passou a ter propriedade de quem fabricou, passou a fabricar o respirador, ele vira do hospital ou da universidade. Como é que funciona? Então, vai depender do inventor, né? Quem foi o inventor que criou aquele equipamento. E se foi em parceria com a instituição, se foi com o hospital, se foi com alguma faculdade. E aí eles podem fazer o pedido de patente em cotitularidade dos seus inventores. E ali cada qual tem os seus interesses. Então, em determinado período que a gente está hoje, pode-se haver um acordo de comercialização pelo preço de custo, e posterior a isso, as partes elas ficam liberadas para trabalharem e comercializar o produto de acordo com o que o mercado ali permitir que eles possam estar trabalhando. Então, a titularidade da patente ela já é determinada no início. Quando você vai fazer o requerimento da patente, você já pode fazer o requerimento dela com a participação das partes envolvidas ali no processo de desenvolvimento. Doutor Ricardo, a gente está falando aqui, no caso das vacinas, de vacinas que têm origem dos Estados Unidos, têm origem da Inglaterra, e aí, conforme acontecer a quebra de patente aqui no Brasil, como é que funciona em termos de legislação? A gente tem que respeitar a legislação do país de origem? Como é que funciona? Ou essa questão da quebra de patente passa a valer com um tratado internacional? Como é que é essa especificidade? Perfeito. Mel, essas vacinas elas foram desenvolvidas há pouquíssimo tempo. Então, muitas não são sequer objetos de patentes já concedidas. Podem ser, no máximo, objetos de pedidos de patente pendente. Então, não há, em alguns casos, sequer direitos que, de imediato, pudessem impedir a reprodução dessas tecnologias. No caso, por exemplo, da vacina desenvolvida pela Moderna, que é, de fato, uma vacina ultra sofisticada, a Moderna chegou a comunicar ao mercado que, ao longo da pandemia, não oporia os seus direitos de propriedade intelectual perante terceiros. E eu pergunto, alguma empresa foi capaz de reproduzir essa tecnologia e fabricar a vacina da Moderna? Não, porque são vacinas altamente sofisticadas, é difícil a produção dessas vacinas. Isso se repete com relação a outras vacinas desenvolvidas por outras empresas. Quando a gente fala de direitos de patente, vige o princípio da territorialidade. Então, não existe uma patente que protege um medicamento no mundo inteiro. Aquele que desenvolveu uma nova tecnologia, ele vai ter que requerer uma patente em cada país que tiver interesse de proteger aquela tecnologia. Então, claro, a gente precisa, em especial, garantir que direitos de patente concedidos aqui no Brasil serão respeitados em território brasileiro. Então, essa é a regra geral que regula esse mercado. Muito bem, doutor. Isso é bem interessante o senhor observar para que a gente consiga entender que é um processo demorado, é burocrático, tem toda a sua especificidade. Mas eu queria perguntar para os dois, a gente, dentro desse debate, entrou três jogadores de peso, digamos assim, que é a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde e o presidente americano. Quer dizer, não basta só a vontade dos países
mais pobres, para que essa quebra de patente ocorra, né? Então, todos esses agentes aí, digamos assim, de peso, vocês acham que a gente vai caminhar para de fato, essa quebra de patente? Márcia? Eu acho que, como o doutor colocou agora há pouco, ela está aí disponível para qualquer um quebrar. Agora tem que ver se nós temos concorrentes suficientes que consigam fazer a quebra da patente. Porque existe a tecnologia que você tem que ter, ou você tem a tua tecnologia própria, ou você tem licença de tecnologia de terceiros, para que isso possa estar ocorrendo. E se você não tem isso, você pode estar com toda ela aberta ali para você, mas você não consegue fazer a reprodução dela. Entendo que há, sim, um caminho, portas abertas aí para que haja, sim, a quebra de patente, inclusive o Brasil está incluído, mas a gente precisa ter os agentes econômicos capazes de fazer a reprodução dela. Doutor Ricardo? Se eu pudesse adicionar um ponto aqui, a doutora Márcia mencionou que claro, né, a capacitação tecnológica é uma barreira grande. Pouquíssimas empresas têm tecnologia para fabricar essas vacinas ultramodernas. Além de ter o conhecimento, a tecnologia, é preciso ter um parque industrial instalado, né? Então, uma fábrica de fazer vacina, você não constrói da noite para o dia. Você pode precisar de 1, 2 anos para construir uma instalação capaz de fabricar milhões de doses por dia. Então, é claro que isso é uma barreira. Mas eu diria que, além dessa barreira de encontrar empresas que estivessem capacitadas tecnologicamente para fazer isso, e também que tivessem um parque industrial instalado, há um problema que é de difícil solução, que é de insumos. Então, como eu disse, talvez uma Pfizer, uma AstraZeneca, uma Moderna, até tivessem um parque industrial capaz de fabricar um número ainda maior de doses. Vale dizer, elas estão fabricando milhões de doses todos os dias, mas faltam insumos. Insumos básicos. Eu me refiro a lacre, eu me refiro a seringa, eu me refiro a resina. A gente está tendo um problema de insumos em todas as indústrias, mas nessa área, obviamente, a situação é muito complicada. E respondendo a sua pergunta, Mel, de fato, claro que o posicionamento do presidente americano, Biden, tem um peso muito importante. Mas um desafio aqui, uma das razões pelas quais eu imagino que essa proposta não vai fazer ter uma única dose a mais no posto de saúde, é que a OMC funciona na base do consenso. Então, para que uma proposta dessa vá adiante, primeiro, são necessárias uma série de reuniões. Então, na melhor das hipóteses, talvez lá na reunião que eles terão em novembro, isso possa ser discutido, mas para que algo seja feito, demanda consenso. Você conseguir fazer com que 164, não sei exatamente quantos membros tem a OMC, mas é nessa ordem de grandeza, conseguir que mais de 160 nações concordem com uma proposta, é algo implausível. Então, a tendência é que não haja uma aprovação dessa proposta, pelo menos não no curto prazo. Então, a saída que eu vejo são mecanismos consensuais, porque as empresas que desenvolveram essas tecnologias, elas têm todo o interesse de aumentar ainda mais e maximizar a capacidade produtiva. Assim como, por exemplo, a AstraZeneca fez um acordo de transferência de tecnologia para permitir que a Fiocruz possa fabricar os insumos necessários aqui no Brasil, e esse tipo de acordo depende do direito de patente, é possível que soluções consensuais, essas sim, consigam maximizar a quantidade de doses disponíveis nos postos de saúde. É muito... Cooperação, né, doutor? Sim. Perdão? Pode falar. A cooperação, exatamente. Eu acho que os consensos, esses mecanismos consensuais e a cooperação entre os diferentes participantes dessa equação, né? Então, os governos, obviamente, as empresas que desenvolveram essas tecnologias, as empresas que fornecem insumos, as empresas de logística, é preciso que todas elas estejam envolvidas nessas soluções, com certeza. Muito boa observação, inclusive porque o senhor falou sobre a Fiocruz. Aqui em São Paulo, o Instituto Butantan também tem expertise para fazer essa fabricação do insumo, mas não tem, por exemplo, para embalagem. Então, quer dizer, depende de outros entes aí para que
de fato, a coisa consiga acontecer. Acho que aqui em São Paulo está sendo feito o laboratório do Instituto Butantan, que provavelmente vai dar um salto aí na produção, provavelmente não, vai dar um salto na produção das vacinas, assim como a Fiocruz também, que cada dia mais está aumentando a sua capacidade de produção. Isso é muito importante. Mas como o senhor bem observou, ainda que a gente fale na quebra de patente, se não tiver o insumo todo ele, não tem como a produção ir adiante, chegar ao posto, como o senhor falou, né? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Alesp Cidadania, nesse assunto super importante, que é a quebra de patente de vacinas da Covid. Olá, estamos de volta com a Alesp Cidadania. A gente está falando sobre a quebra de patente das vacinas para a Covid-19, dos medicamentos envolvidos aí no tratamento da Covid. Estou falando com o Dr. Ricardo Nunes, que é advogado especializado em marcas e patentes, e com a Márcia Araújo Silva, que é diretora executiva de uma empresa de marcas e patentes. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as dificuldades que é, de fato, quebrar a patente de um medicamento desse tamanho, né, digamos assim, porque a gente falta insumo. Essa é a grande questão aí, é que falta insumo. E aí a gente estava falando ali da dificuldade de colocar isso adiante, mesmo com o apoio do presidente americano, mesmo com o apoio da OMS e OMC. Então, quer dizer, tem muitas coisas envolvidas aí. Doutor, como fica a situação das patentes relacionadas aos produtos que já tiverem tido algum acordo aí? Pode perdurar essa patente? Como é que funciona? De fato, Mel, o licenciamento compulsório de uma patente é uma medida absolutamente pontual, fora da curva. Então, a gente sequer tem muitos precedentes a esse respeito. A gente teve um caso, há mais de 10 anos atrás, 2007, que foi o licenciamento compulsório da patente relacionada, de uma das patentes relacionadas ao produto efavirenz, que era um produto do coquetel da AIDS. Então, nós não temos sequer precedentes suficientes para saber como eventuais acordos que sejam relacionados a essas patentes seriam tratados. Então, é claro que é um ponto que poderia gerar, inclusive, bastante insegurança jurídica. Em princípio, os direitos de patente são um mecanismo que permitem esse tipo de acordo, né? Então, por exemplo, o acordo entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Graças aos direitos de patente, graças a essas regras claras, é que esses acordos podem ser travados. Se por acaso tivesse havido uma aprovação de uma medida de licenciamento compulsório, de quebra de patente, talvez a gente não tivesse essa transferência de tecnologia, porque a empresa que detém a tecnologia não teria a segurança necessária para transferir essa tecnologia nas bases ali que ficaram definidas em acordo. Uhum. Sim. Márcia, como é que a gente sabe que é todo um processo para patentear uma ideia, um produto? Como é que funciona com o medicamento? É a mesma burocracia, é o mesmo trâmite? Como é que funciona? E aí, nesse caso, né, obviamente, como é que ficaria a cessão dessa ideia, digamos assim? Então, a patente do medicamento, ela segue o mesmo curso que as patentes tradicionais de outras matérias. A diferença é que o INPI, ele não tem competência técnica para fazer as análises da medicação em si. Quem tem a competência técnica é a Anvisa. Então, existe uma cooperação entre o INPI e a Anvisa, de que quem vai analisar esse medicamento é a Anvisa. A Anvisa analisa e apresenta parecer para o INPI, dizendo se aquele medicamento realmente atende aquela proposta, né? Aquela solução que ela está trazendo. Mas ela segue a mesma tramitação. A vigência é de 20 anos, ela pode ser estendida dependendo do período que ocorrer para o exame da patente. Então, se ela passar de 10 anos, então existe ali toda
uma transição de período de vigência, mas tudo previsto também na Lei 9.279, de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então, ela não tem privilégios em relação a outras patentes. Ela tem uma tramitação diferente, porque, por exemplo, numa patente de equipamentos de engenharia, são os engenheiros técnicos do INPI internamente que vai fazer o exame dela. E das patentes de medicamento é a Anvisa. A Anvisa que tem essa competência de cooperação com o INPI. Uhum. Doutor Ricardo, dentro desse debate, a gente tem um paralelo, que é o dos países que adquiriram muitas vacinas e estão já inclinados a ceder parte dessas vacinas para países mais pobres. A gente sabe que isso seria muito importante e talvez seja a solução mais rápida para todo mundo. Então, quer dizer, beneficiaria até de uma maneira muito mais efetiva, talvez, nesse momento que é crítico, que a gente vê uma nova cepa aí surgindo e que pode interferir em todo o processo que foi feito até agora e todo o investimento que foi feito até agora. Juridicamente, como é que funciona essa questão dessa cessão dessas doses extras dos países mais ricos? É só receber as doses? Tem algum processo legal? Como é que funciona? Olha, Mel, essa é uma medida que é extremamente relevante, né? Então, eu penso que os países desenvolvidos, os países ricos, têm uma obrigação humanitária de ajudar, na medida do possível, todas as nações que não têm condição de proteger as suas populações na mesma medida. Então, acho que isso vai ser, obviamente, uma das etapas para que a gente consiga garantir que todos no mundo estão imunizados contra essa doença, na medida do possível. Então, uma medida relevante e que pode ter um impacto prático muito grande, porque acontece quase que de imediato. Não demanda, por exemplo, uma solução consensual na OMC, não demanda alterações significativas na ordem jurídica, basta que haja, então, o desejo desses países que têm um excesso de doses, como aconteceu com os Estados Unidos, mas muitos países europeus fizeram isso também. Há parcerias internacionais, inclusive a OMS adquire também vacinas e distribui para países que não teriam condição de fazer essa aquisição. Então, isso tudo vai ser muito importante para que esses países possam, na medida do possível, iniciar a imunização das suas populações prioritárias e depois o restante da população. Mas não há grandes barreiras jurídicas ou regulatórias. É claro que o país que está cedendo as doses precisa desejar fazer isso e o país que está recebendo precisa desejar fazer isso também. Muitas vezes vai haver ali um mínimo de burocracia para que essas doses possam ser efetivamente distribuídas à população. Então, por exemplo, algumas vacinas já foram aprovadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, para serem distribuídas aqui no Brasil. Outras ainda estão em processo de aprovação. Mas isso eu diria que é um grão de arroz em termos de complicação. A gente consegue resolver isso de forma muito séria e eficaz. Sim, muito bem. Márcia, o doutor observou na outra resposta que ele deu sobre essa questão dos próprios laboratórios criarem uma cooperação aí para liberar essas doses de vacinas por um preço de custo, né? Então, quer dizer, para tentar ajudar também esses países com menos recursos. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, mas, assim, eu sei que isso está um pouco mais no campo jurídico, mas o olhar da pessoa que está envolvida com essa questão da patente, de ceder o seu produto num momento, a gente sabe que é um momento difícil, um momento que é complicado, mas, por um outro lado, há, aqui falando em termos práticos, uma balança. Essa é uma empresa que vai ceder a sua inteligência, talvez a sua fórmula, mas, de outro lado, ela tem, sei lá, as suas ações ali num patamar elevadíssimo em função de ter descoberto essa tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse posicionamento do setor de patentes, como o setor de patentes enxerga essa questão. Então, eu vou falar aqui como colega, né, do Dr. Daniel, que, apesar de ser diretora executiva, também sou advogada, né, atuo
na área da propriedade industrial também. E a cooperação, ela além de estar dentro das nossas legislações específicas, dentro do Código Civil, Código de Processo Civil, tratados internacionais, acho que ela tem que estar arraigada em todos, independente do nível que esteja ali a sociedade. E a cooperação, seja entre países e seja entre sociedades empresárias que detêm determinadas tecnologias, expertises, e que vai contribuir com o crescimento do país, da sociedade onde ela está inserida, ela vai contribuir socialmente com outros países necessitados. Isso é uma função social que ela tem que estar sendo desenvolvida. E que, independente de termos previsão específica de cooperação, nada impede que a empresa em si, detentora dessa tecnologia, ela possa querer cooperar. Eu acho que, inclusive, muito humano por parte dessas empresas que detêm essas tecnologias, que detêm essas patentes, elas possam contribuir com outros países, não somente economicamente falando, porque ela pode estar economicamente deixando de ganhar um determinado valor por aquela doação, por aquela cooperação, mas ela supera isso em outros momentos, outros produtos, ela ganha visibilidade, ela ganha o respeito da sociedade, dos demais países, e ela está fazendo uma ação social para com esses países, para com essas pessoas, que ela está visando algo muito maior, que é a vida, a preservação da vida. Então, quem detém esses poderes e tem o poder de decidir se ele vai cooperar com outros estados, com outros países que precisam, eu acho que ele tem o dever de cooperar e de participar. Uhum. Você falando, o doutor Ricardo estava acenando positivamente com a cabeça. Doutor, o senhor acha que a gente pode criar ali até um precedente jurídico aí nesse caso? A gente espera não ter outras pandemias pela frente, é claro, é óbvio, mas a gente, obviamente, que toda a experiência que a gente adquiriu ao longo desses meses que a gente está vivendo uma pandemia, elas vão ficar na história do mundo inteiro. O senhor acha que pode abrir precedentes jurídicos também nessa questão da patente? Olha, com certeza, e esse é um dos motivos pelos quais eu penso que a gente tem que buscar soluções que se transformem em mais doses de vacina no posto de saúde, não soluções populistas que podem ser muito simpáticas numa manchete de jornal, mas que trazem pouco benefício para a população. Em especial, se essas supostas soluções puderem representar um precedente negativo para o futuro. Porque, vejam, a gente está agora enfrentando a pandemia de Covid-19. A gente, há poucos meses atrás, teve na Ásia, há poucos anos atrás, teve na Ásia a pandemia, outros vírus respiratórios, o MERS, o SARS. A gente tem tido mais pandemias ao longo do tempo, não menos. Então, espero que isso não ocorra, mas há uma chance de termos novas pandemias no futuro. E o sistema de patente funciona como um grande incentivo à inovação. Portanto, as empresas investiram pesadamente no desenvolvimento dessas novas soluções técnicas, pensando que as regras do jogo seriam naturalmente respeitadas. Mesmo que fosse possível e que fosse desejado uma solução como quebra de patentes agora, mesmo que isso ajudasse em alguma medida a resolver a crise do Covid-19, e eu penso que esse não seria o caso, isso talvez criasse um problema para o futuro. O que fazer com o Covid-20, com o Covid-21? Estou fazendo uma brincadeira aqui com o nome de próximos vírus que podem surgir. A gente pode ter novas variantes da Covid-19. Não necessariamente as vacinas que nós temos hoje serão úteis contra novas variantes. Então, a gente quer manter esse sistema de incentivo ao investimento em inovação para que a gente consiga ter soluções rapidamente para os problemas que possam surgir. De novo, a gente perde de vista que o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina era da ordem de 15 anos, de mais de uma década. O que o mundo conjuntamente conseguiu ao desenvolver não apenas uma, mas várias soluções técnicas, várias vacinas
para a Covid-19 num prazo de menos de um ano é algo como enviar um homem à Lua. A gente perde a noção do tamanho desse sucesso que foi em termos de desenvolvimento de ciência. Então, acho que sim, acho que o que a gente fizer agora pode gerar precedentes positivos ou negativos para crises futuras. O senhor fez uma referência muito interessante do homem à Lua, é bem isso mesmo, doutor. A ciência acabou dando um salto de tecnologia aí ao longo desses últimos meses. Muitas pessoas questionaram por que antes demorava-se 15 anos para ter a vacina e hoje fez em alguns meses, mas a resposta está no investimento. A resposta está na experiência, na inteligência dos cientistas. Então, tudo isso a gente tem que ressaltar. E eles também não pegaram uma inspiração do nada. Eles já vinham, né, pesquisando vírus ao longo de muitos anos. Então, quer dizer, foram adaptando ali as realidades para que pudéssemos sair dessa situação o mais depressa possível. Márcia, você vê o Brasil como que tenha outros caminhos para recorrer, outras alternativas aí que não seja quebra de patente? Então, a cooperação é uma delas, né? É uma das alternativas salutar e saudável, que eu entendo, que você não precisa fazer uma quebra de patente, mas você pode ter a cooperação entre duas empresas que tenham expertises, que possam estar somando a tecnologia que cada uma tem, para poder somar todas juntas e ali elas poderem desenvolver novos produtos sem a necessidade da quebra de patente. Então, cada qual com a sua tecnologia, com as suas inovações e que elas possam se juntar. Eu acho que a união, né, de todas elas pode ser um caminho viável para que todas elas possam andar sem necessariamente se falar em quebra de patente e que reduza ali a parte burocrática e atende ali uma necessidade maior, mas respeitando os interesses de cada uma delas. Doutor, a gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos meses, também tem tido alguns problemas com relação a relações internacionais, alguns conflitos aí. O senhor acha que isso pode reverberar nessa questão aí, talvez da quebra de patente ou de receber vacinas de países que já estão com a vacinação mais avançada? De alguma maneira, essa questão das relações internacionais pode causar algum obstáculo aí para que o Brasil receba essas doações ou não? Olha, Mel, certamente atritos que o Brasil possa vir a ter, que já tenha tido no âmbito internacional, não ajudam. Né? Certamente não nos ajudam. E diante de um sistema de suprimentos global, essa cooperação entre países é extremamente relevante. Porque mesmo países como a China ou como a Índia não teriam condições de sozinhas fabricar as vacinas, porque não tem condição de fabricar absolutamente todos os insumos necessários. São milhares, né, de diferentes produtos e diferentes matérias-primas necessárias para a fabricação de uma vacina. Então, essa cooperação em nível internacional, ela é absolutamente relevante. Me preocupa muito a questão da circulação de matérias-primas. Até alguns poucos meses atrás, havia ainda vedação da exportação de matérias-primas, então, de repente, não chegava uma matéria-prima relevante numa fábrica na Índia, numa fábrica na China, porque um país europeu, ou os Estados Unidos, ou algum país vedava que essa matéria-prima saísse do país e chegasse à China. É muito importante a gente atacar esse fluxo de insumos. Agora, no mês de maio, saiu um artigo muito interessante publicado na revista de negócios de Harvard, por dois professores, um da INSEAD e outro da Escola de Medicina de Harvard, dando sugestões de como endereçar esses tipos de problema, como melhorar o fluxo de insumos, como resolver e simplificar questões regulatórias, porque muitas vezes a gente perde tempo
e por vezes isso é necessário mesmo, mas a gente perde tempo na aprovação regulatória dessas vacinas. Então, há ali um mapa para que a gente possa maximizar essa produção de vacinas. O investimento na capacidade de produção de vacinas vai ser importante. Por que os países não podem se juntar e, de repente, auxiliar, por exemplo, a construção de uma fábrica de vacinas no continente africano, por exemplo? Eu acho que é a partir daí que a gente vai poder aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas, com atenção à circulação de insumos, com atenção à logística. Vejam, a gente teve um problema até bem pouco tempo atrás de falta de oxigênio em Manaus. E, ao que tudo indica, o oxigênio ele não é objeto de patente, ele está em domínio público. Mas a questão da logística é muito relevante também. Então, são muitas peças de um quebra-cabeça complexo que podem fazer com que a gente maximize a nossa capacidade de vacinar a população mundial. Verdade, doutor. Não é simplesmente dizer quebra patente, não quebra patente, dá vacina, não dá vacina. Tem muitas variáveis aí envolvidas que precisam ser observadas para que, de fato, chegue ao posto de saúde, como o senhor observou. Márcia, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele disse, abre aspas, renunciar temporariamente às patentes não significa que os inovadores ficarão de fora. Como durante a crise do HIV ou em uma guerra, as empresas vão receber royalties pelos produtos que fabricam, fecha aspas. Você falou na sua resposta anteriormente que as empresas elas devem ajudar, elas têm essa obrigação até social de ajudar, mas elas querem? Como é que você vê essa questão? Os laboratórios querem entrar nessa conversa ou estão conversando por eles, né? Então, é uma questão que a gente vive num país capitalista, né? Então, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de dinheiro no bolso, pode ser entrando ou saindo, então vai depender de que ângulo que a gente está falando. Mas olhando para o que a gente tem visto de cenário de algumas ações de grandes empresas, olhando a parte da função social, eu digo que elas querem sim. Muitas das vezes elas podem estar encontrando barreiras, né? Barreiras burocráticas, barreiras de países que não têm cooperação e que impedem que determinadas mercadorias possam entrar no seu país. E assim ela termina, tipo, eu quero mandar o produto lá para a Índia, mas o país não deixa que a minha mercadoria entre lá dentro, porque ele tem rixa com o meu presidente. Os países não se conversam. Então, isso impede que as empresas efetivamente que querem, e eu acredito que elas querem devolver isso para a sociedade, elas se encontram com barreiras, às vezes barreira tributária, porque o sistema tributário muitas das vezes não permite que ele faça aquela determinada doação, ou a parte do transporte ele não consegue encaminhar, porque às vezes pode demorar vários dias e aquele produto ele é perecível, de repente ele não pode demorar tanto para chegar lá. Então nós temos todos esses impedimentos que muitas empresas querem, podem, mas não fazem. Não fazem porque tem esses impedimentos para que ela consiga efetivamente entregar isso para a sociedade. Então, nós temos aqui empresas que doaram álcool, empresas que doaram máscaras, empresas que doam alimento todos os dias. Nós temos empresas que doam água para esses lugares que não chegam água. Eles mandam atendimento médico para lugares onde não tem atendimento médico. Só que nem se tudo que a gente quer fazer para a sociedade, a gente pode fazer. Infelizmente, essa é a nossa realidade. As indústrias têm a medicação, mas ela não pode simplesmente chegar para o doente e falar, eu vou te aplicar essa medicação. Ela precisa de uma autorização daquela entidade para poder autorizar ela, para ela poder colocar aquele medicamento em circulação. Ela tem que cumprir determinados critérios de pesquisas, de teste, para que ela possa efetivamente mostrar que aquele produto tem eficácia. Então, nós temos todas essas burocracias que impedem as empresas de fazer. O meu posicionamento é de que elas querem,
mas muitas burocracias não permitem que elas façam. Então, elas terminam não fazendo, por isso. Não sei se o doutor Ricardo concorda comigo, mas eu entendo que elas querem, sim, contribuir. Perfeito, doutora Márcia, se eu puder, inclusive, complementar, eu diria que ela já vem contribuindo muito. Então, como eu disse aqui, pelo menos 2 empresas, a AstraZeneca e a Johnson & Johnson, que é dona da Janssen, que também faz uma importante vacina, que funciona com uma única dose, elas se comprometeram por escrito a fabricar e fornecer essas doses a preço de custo. Elas têm interesse em ajudar. Outras empresas vêm também fornecendo essas doses a preços módicos. Mesmo aquelas que não fizeram esse compromisso por escrito, vêm comercializando doses de vacinas a $11, a $15, a $20. São preços que, para uma vacina recém-desenvolvida, são preços módicos. São preços que, com que a gente, de repente, tem de emenda parlamentar em um ano, a gente compra para a população inteira. Claro que é um valor significativo, mas para um país de 200 milhões de habitantes seria um ótimo investimento. Então, as empresas vêm buscando colaborar, assinando compromissos como esse de não ter R$1, $1 de lucro com a venda dessas vacinas, como aconteceu com a AstraZeneca ou com a Johnson. A própria Moderna, que se comprometeu a não opor seus direitos de patente perante terceiros, pelo menos pelo tempo que durar a pandemia. As empresas vêm tentando maximizar suas produções, fornecer a maior quantidade de doses possíveis, inclusive porque, além das razões humanitárias, tem até uma razão capitalista também. Olha que coisa boa para a imagem da empresa. Essa pandemia vai passar, a gente vai vencer essa pandemia. E a gente não vai esquecer que empresas como a AstraZeneca, como Pfizer, como Moderna, como a Sinovac, como empresas indianas, alemãs, americanas, israelenses, ajudaram na nossa luta para sair dessa crise. Sem dúvida, doutor, isso é um legado, a gente não pode deixar de dizer isso, porque com certeza as ações desses laboratórios estão lá nas alturas, e aí, sim, de alguma forma eles vão obter lucro, né? Com certeza, seja efetivamente nesse momento financeiro ou num segundo momento de prestígio para, obviamente, que o financeiro vir na sequência. A gente pode observar aqui, a gente já está chegando no final da nossa conversa, mas eu acho importante a gente lembrar da Butanvac, que é uma concessão de patente de uma universidade americana e que chegou aqui ao estado de São Paulo e que está sendo produzida aqui no Instituto Butantan e com certeza vai também ajudar na imunização da população em muito breve, uma vez que é uma vacina de 2ª geração, ou seja, já abarca aí todas as cepas que forem surgindo. Então, isso é muito importante também, essa percepção de que a gente também tem que aprimorar toda essa tecnologia que foi surgindo para que a gente consiga, de fato, passar por essa pandemia, né? Voltar a nossa vida, seja com alguns ajustes, mas que a gente possa passar pela pandemia. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, doutor Ricardo, doutora Márcia, pelos esclarecimentos importantíssimos desse assunto que diz respeito a todo mundo e que com certeza a gente aqui, o doutor falou que está no Rio de Janeiro, não sei se já chegou a sua idade da vacina, doutor, mas aqui em São Paulo a gente está super feliz que o nosso calendário de vacinação foi divulgado e em breve está todo mundo no estado de São Paulo vacinado. A gente está bem aliviado, né? Obrigada, Olha, doutor. Mel, eu tenho muito orgulho de ser carioca, mas nunca tive tanta vontade de ser paulista. Eu acho que vocês estão de parabéns aí, o Butantan realmente merece nota 10, acho que a Fiocruz também fez um trabalho maravilhoso. Minha hora ainda não chegou, mas espero em breve estar tomando essa vacina, seja a Coronavac, seja a Pfizer, seja a Janssen, a AstraZeneca, que tiver no posto de saúde. Estou ansioso aí pela minha vez. Estamos todos. Doutor Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, Mel, pela oportunidade da gente estar conversando, da gente poder falar desse assunto tão relevante que né? E só deixar aqui o meu agradecimento mesmo. Prazer enorme falar com vocês. Eu também, doutor. Foi muito bom falar contigo.
Muito obrigada a ambos. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou da quebra de patente da vacina da Covid com o Dr. Ricardo e com a doutora Márcia. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até mais.